Nós temos como tema de hoje Introdução ao Desenho. Dentro deste tema, nós vamos desenvolver vários subtemas. Se tu és principiante de desenho técnico ou desenho mecânico, então tu estás num vídeo certo, ok? Não saia daí e fique conosco até o final deste tutorial. Só não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sino de notificações, dar um like e compartilhar este vídeo com mais pessoas, porque todas as semanas nós temos tido sempre vídeos bons. Eu sou o formador Leandro de Jesus. Conforme eu frisei no início, neste tutorial nós vamos fazer uma introdução sobre desenho. Este é o nosso terceiro vídeo ligado ao desenho. É mais para aqueles estudantes que estão a começar agora em desenho técnico ou desenho mecânico. Dentre os temas aqui desenvolvidos, um deles é a perspectiva isométrica. Nós vamos aqui começar a apresentar alguns pontos, apresentar aqui noções básicas sobre perspectivas isométricas. Mas antes, primeiramente, vamos definir o que é uma perspectiva. Bom, perspectiva o que é? A perspectiva é a representação gráfica de um objeto tridimensional, ou seja, é representar um objeto em três dimensões, é fazer um desenho, fazendo com que ele tenha ou representar o comprimento, largura e altura, ok? A perspectiva é representar um objeto no modo espacial. Conforme nós temos, todo desenho feito em perspectiva, eles devem assemelhar-se à visão humana. Ou seja, ao representarmos o desenho, o mesmo objeto ele não pode ficar ou não pode estar muito deformado. Ele deve ser o mais possível semelhante à visão humana. Tipos de perspectivas. Existe uma gama de variedade de perspectivas, mas aqui no nosso objetivo é simplesmente falar de uma perspectiva. Como exemplo, nós temos três perspectivas: a perspectiva isométrica, cavaleira e a cônica, ok? Dessas três, nós vamos desenvolver conceitos voltados à perspectiva isométrica. Por que a isométrica? Se nós darmos uma olhada aqui na nossa previsualização, nós veremos que das três perspectivas, a perspectiva que menos deforma o objeto é a perspectiva isométrica, razão pela qual será o nosso foco principal. Bem, entrando agora na perspectiva isométrica, se nós tivéssemos que dar um conceito de perspectiva isométrica, ela não fugiria muito do conceito de perspectiva que vimos anteriormente. Sendo assim, a perspectiva isométrica é a representação de um objeto tridimensional, ou seja, é representar um objeto em três dimensões. E para criar objetos na perspectiva isométrica, precisaremos antes ter uma base. E como é que será feita esta base? Olhando pelo nome perspectiva isométrica, mesma medida, isométrica, mesma medida, significa que as bases das perspectivas deverão ter as mesmas inclinações. Ou seja, se um lado tiver 30 graus, o outro lado também deverá ter 30 graus de inclinação. Após criarmos a base, só assim é que nós estaremos em condições de criar o nosso objeto. No caso, temos aí o nosso cubo, ou podemos chamar de box, caixa. Bom, após a perspectiva, nós vamos agora falar de projeções ortogonais, ou, utilizando o termo muito comum, identificação de vistas. A identificação de vistas ou projeções ortogonais são representações gráficas bidimensional. Para quem se recorda do tema anterior, perspectiva isométrica, a perspectiva isométrica é a representação de um objeto em três dimensões: comprimento, largura e altura. Já a identificação de vistas é a representação de um objeto bidimensional, ou seja, é representar um objeto em duas dimensões: comprimento e largura. Como exemplo, nós vamos, hipoteticamente, imaginar que nós desenhamos um objeto, no caso,
uma cadeira no interior de um cubo. É sabido que o cubo é um sólido geométrico, ele tem 6 lados. E se eu tivesse que desenhar uma cadeira no interior de um cubo, lógico que eu teria visível 6 lados destas cadeiras. Então vamos aqui perceber que nome terão esses lados das mesmas cadeiras, acompanhando aqui o nosso slide. Bom, após eu representar literalmente a cadeira no interior de um cubo, eu devo também literalmente imaginar como se o cubo estivesse aberto. Então, se eu abrir o cubo, terei os meus 6 lados da cadeira distribuídos em cada lado desse mesmo sólido geométrico, no caso o cubo. Pois é, ao abrirmos o nosso cubo, as projeções serão chamadas de vistas. Então nós temos aqui as nossas vistas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vistas. Que nome terão essas vistas? Já se questionaram? Bom, então nós temos aqui a nossa primeira vista. Que nome terá essa vista? A seguir temos a segunda. Que nome terá esta segunda vista? Temos aqui a terceira. Que nome terá essa terceira vista? Temos aqui a quarta, a quinta e a sexta vista. Vamos dar uma olhada com pormenores, com calma, e identificar o nome dessas vistas que nós temos aqui apresentadas. Mas dizer já que das 6 vistas, elas, numa ordem, pode ser crescente ou decrescente, nós teríamos a vista principal, a vista posterior, a vista lateral direita, lateral esquerda, superior e inferior. Mas agora, quais delas é a vista principal, é a lateral superior, posterior, lateral direita ou lateral esquerda? Já conseguiram acertar? Bom, então vamos aqui ver. Neste caso, essa primeira vista, que vista é? É a vista frontal do nosso objeto, tá ok? Esta segunda vista, que vista é? É a vista lateral, tá? Eu vou deixar para vocês identificarem se é a lateral esquerda ou a lateral direita. A seguir nós temos esta vista, ok? Que é a nossa vista superior. Posteriormente temos esta outra vista, que é a vista posterior. A seguir temos esta outra vista, ok? Que será a vista lateral. Vocês vão também identificar se é a vista lateral direita ou a lateral esquerda. Por último, nós temos esta vista, que é a vista inferior, tá? Agora, vamos falar sobre cortes. Para que servem os cortes? Antes de começar a falar de cortes, vou fazer uma breve introdução sobre os 2 temas que nós já vimos. A representação de uma peça em 3 dimensões ou em 2 dimensões, no caso, a perspectiva isométrica e a projeção de vista, que é a identificação das vistas, elas são utilizadas para detalhar ou pormenorizar as peças. Mas em alguns casos, nem sempre com uma projeção ortográfica, nem sempre com uma identificação das vistas, nem sempre representando a peça em 3 dimensões, será o suficiente para pormenorizar ou perceber como é que está o interior da peça. Logo, vai surgir os cortes que vai nos possibilitar pormenorizar ou implementar maiores detalhes nesta mesma peça. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma peça, temos aqui uma peça. Esta peça, se tivéssemos que desenhar conforme temos aqui ilustrado, o desenho seria muito, mas muito complexo, Em função a esta complexidade desse mesmo desenho, então haveria necessidade não só de fazer a perspectiva isométrica e a identificação das vistas, haveria necessidade também de fazer um corte desta mesma peça. Tipos de cortes. Existe uma gama de variedade de cortes. Nem sempre um corte será o suficiente para detalhar ou pormenorizar uma peça. Às vezes, haverá situações que teremos ou vamos ter que recorrer
há diferentes tipos de cortes, mas antes há uma grande necessidade de perceber ou entender quantos tipos de cortes nós podemos utilizar ou existem, né? Existem uma gama de variedade de cortes, mas aqui nós vamos simplesmente fazer menção de 3 tipos de cortes, tá? O principal aqui, que é o corte total, tá? Nós temos aí um corte total. O corte total, conforme podemos visualizar na imagem, é um corte que passa no meio da peça, ou seja, ela corta a peça na sua totalidade. A seguir, nós temos o meio corte. O meio corte é o meio corte. Se o total passa em toda a peça, o meio corte ele faz um corte ao meio, conforme temos ilustrado na nossa imagem. A seguir, nós temos o corte parcial. O corte parcial é aquele que só vai pegar uma parte, né, ou de forma parcial, né, um conteúdo ou uma secção da peça, conforme nós temos aqui ilustrado na imagem. Nós vamos encontrar ainda outros cortes, como por exemplo, né, o corte composto, né, não vamos aqui mencionar, mas caso vocês pesquisarem, encontrarão outros tipos de cortes, né, como por exemplo o corte composto, ou podemos chamar de corte cerrado. É um corte, em vez de ter só uma linha, né, ele poderá ter uma linha, sobe, vai, né, ou na horizontal, horizontal e vertical, né? Este seria o corte composto e mais outros cortes. Agora, achuras, né? Achuras. Por que das achuras? Após nós efetuarmos o corte da peça, nós devemos achurar essa mesma peça. Mas será que vamos achurar a peça toda? Não. As achuras, elas são utilizadas para representar as partes maciças de uma peça, ou nós vamos utilizar a achura para representar a parte em que a peça foi cortada, ou o local onde a peça foi cortada, né? Todo local onde passa a lâmina ou plano de corte, nós devemos representar com uma achura. E na imagem, nós temos aqui diferentes tipos de achura. Caso nós cortássemos uma madeira, temos aqui uma representação. Caso cortássemos um aço, né, um outro metal, nós temos aqui as representações. Mas a primeira representação, né, indica um ferro fundido. E não só, né, é o tipo de achura genérica. Nós podemos utilizar essa primeira achura do ferro fundido como sendo uma achura generalizada para todos os materiais. Mas se nós quiséssemos especificar, nós temos mais abaixo os outros tipos de achura, tá ok? Se caso vocês pesquisarem, vocês encontrarão mais tipos de achuras. Mas o que eu trouxe aqui para vocês são simplesmente esses 8 tipos de achuras. Bem, é isto que eu tinha reservado para vocês com relação à terceira aula da introdução de desenho. Se gostaste deste tutorial curto, né, bem sintetizado, não se esqueça de dar um like no vídeo, compartilhar com mais pessoas e subscrever ao canal. Por quê? Porque todas as semanas nós temos tido sempre vídeos bons. Fui e conto convosco no próximo tutorial.